Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente, tirando meu relógio. São agora 2 horas da manhã. Tirei o relógio para mostrar o horário, né? Deixa eu pegar 2 horas da manhã, tá? Hoje é dia 5/6 e eu vou gravar esse vídeo, tá? Rapidinho para vocês, pra gente poder bater um papo. Essa semana é uma semana complicada para mim, que eu tô o dia inteiro fazendo um evento junto aos Lamas da Califórnia e claramente assim eu dou preferência aos Lamas, até porque foi um evento que eu paguei e mesmo sendo convidado a participar, eu paguei por isso, e eu paguei em dólar, então é um pouco mais caro, né? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Hoje a gente vai falar sobre um caso um pouquinho mais complicado, agora sim, tá? Que é o caso da Didjá Cardoso. Tá? Tô falando baixo por causa do horário. Acho que todo mundo está acompanhando esse caso. É um caso bem complicado e bem triste, porque a gente tem diversos problemas. A gente tem desde uso de drogas, como se fosse uma seita, um culto, pessoas que foram viciadas, pessoas que foram induzidas ao uso e consumo dessa substância, um culto a um alucinógeno, tá? Então vejam, a história se repete, né? O Brasil ele é repleto de histórias de culto a alucinógenos, tá? Então a gente tem mais um alucinógeno que entrou aí dentro dessa lista de fenômenos e que levou à morte de Didjá Cardoso, uma menina extremamente bonita, uma menina que tinha tudo para ser uma atriz, uma modelo, uma pessoa que realmente poderia alavancar sua vida por meio da sua beleza, da sua influência, e acabou perdendo sua vida por causa de overdose desse medicamento e por causa dessa seita que foi criada. Vamos escutar essa história, tem muitos pormenores, e aí a gente vai fazer... Eu vou tentar fazer um negócio aqui, tá? As câmeras já estão conectadas, o microfone já está tudo aqui gravando, tá tudo certo. Eu quero mostrar para vocês o que acontece com uma pessoa que é usuária de drogas, tá? Dentro do critério do mundo espiritual. Vamos escutar o que o pessoal do UOL tem a dizer sobre. Até trazer um outro caso, e esse aconteceu no Amazonas. A Polícia Civil investiga a morte da empresária Didjá Cardoso. Ela é conhecida por ser a sinhazinha do Boi Garantido, que é justamente uma festa folclórica que acontece no norte do nosso país. Ela já era investigada pelo envolvimento no grupo chamado Pai, Mãe e Vida, acusado de forçar o uso de cetamina em alguns rituais, uma droga sintética de uso veterinário com efeitos alucinógenos. Segundo a polícia, a mãe dela foi quem convidou para fazer parte dos rituais religiosos com o uso das drogas. Didjá morreu na terça-feira por suspeita de overdose. A mãe e o irmão da empresária estão presos em Manaus. O irmão Ademar Cardoso também é suspeito de ter tido relações sexuais com a ex-namorada sob o efeito de entorpecente. Ele pode responder por estupro de vulnerável. De acordo com o delegado que investiga o caso, Cícero Túlio, ele é responsável pelas investigações, foram encontradas seringas, doses de cetamina e medicamentos no local onde ocorriam esses rituais religiosos. Os investigadores citaram ainda um cheiro de carne em estágio já avançado no local que teria sido utilizado também por essa seita. Tem mais alguma coisa aqui? Vamos ver. Tá aqui, o advogado da mãe e do irmão de Didjá Cardoso disse que a prisão preventiva salvou os dois da morte. Os dois foram então presos. Lá na cadeia não tem como, né, fazer o uso de medicamento, e aí os advogados estão tentando tirar os dois, alegando que os dois então são dependentes químicos, e aí eles vão ser tratados. Historicamente, isso também é uma jogada para realmente sair da cadeia e receber um tratamento mais humanitário junto, né? Então cabe ao delegado de polícia acatar por isso, ou o Ministério Público intervir e ver realmente o que deve ser feito. O nome dela é Cleusimar Cardoso e Ademar Cardoso foram presos sob suspeitas de liderarem um grupo religioso que, segundo a polícia,
distribuía, então, ilegalmente a substância médica ketamina. A ketamina é utilizada, então, para animais de grande porte, tá? Eu acho que é uma droga analgésica, e essa droga analgésica, então, dentro do corpo humano, faz com que eles tenham alucinações, tá? Então, a pessoa vê Jesus mesmo do lado, jogando truco, e aí você começa a ter os seus delírios. Então, nós temos novamente, né, a religião e as suas derivações dentro dos fenômenos anômalos sendo utilizado, então, de uma maneira descompensada. Isso a gente já bateu na tecla, mas vamos continuar. A prisão ocorreu 2 dias após a morte de Didjá, que é a sinhazinha do boi garantido. A polícia investiga se a morte ocorreu por overdose de substância durante o ritual. Durante o ritual, né? A ketamina é uma droga sintética de uso veterinário com efeitos alucinógenos. Porra, ainda bem que eles não descobriram que a grama também pode ser comida. Segundo as investigações, a família induziu os seguidores a acreditar que, com o uso de substância, iriam transcender a outra dimensão. Ai, cacete. Realmente transcenderam, ela morreu. Tá na dimensão dos mortos. As vítimas do grupo religioso relataram à polícia que passaram por violência psicológica, sexual e aborto. Veja, vítimas. Pelo que eu sei, tem uma moça que foi presa também, que é uma cabeleireira, né? Que era quem coordenava o salão. E aí parece que eles ali dentro do salão, eles eram obrigados a usar essas substâncias. Esse grupo, então, utilizava dessa substância com o fim de criar uma seita de adoração à ketamina. A polícia diz que nos rituais da seita liderada pela família, Ademar assumia a figura de Jesus, Cleusimar a de Maria, mãe de Jesus, e Didjá de Maria Madalena. Eu imagino quem seria o resto, né? Que loucura. Que absurdo. E foi assim que Ademir e Cleusimar se apresentaram na delegacia, segundo o advogado Wilson Gomes Benaiol Filho. Quer dizer que, de acordo com o advogado, eles se apresentaram como Jesus e Maria? É isso? O cara entrou na delegacia falando que era Jesus? Devia estar sobre o uso da droga, então. O advogado disse que a mãe e filho são extremamente dependentes químicos e não tinham condições psicomotoras de se locomover. Ou eles estavam sobre o uso da droga, ou então se perfizeram, fingindo o uso da droga para que o delegado então fizesse vistas e dissesse no laudo, no boletim de ocorrência, dizendo que eles estavam então sob alucinógenos e que o depoimento seria colhido em outra hora, ou eles quiseram fingir a questão do uso da droga, né? Também pode ser, é uma estratégia da defesa, né? A mãe dele já se identificou como Maria, mãe de Jesus, e disse que o filho era Jesus. Que lindo. E eles não tinham noção. Os cristãos não vão gostar nada disso. Tá? Isso aconteceu logo depois da prisão. Eu entrei na sala, eles falaram isso. O áudio tá bem estourado ali, viu? Eles também convidaram o delegado para experimentar tomar conhecimento da espiritualidade. Porra, mandou o delegado. Quer dizer que, imagina o traficante que é preso, chega lá pro delegado e fala: delegado, toma uma carreira de cocaína aí, brother. Experimenta, de repente a minha é melhor, mais refinadinha, não é mesmo? E consome em nome de Jesus, porque como, né, existe o livro Traficantes em Nome de Cristo. Então, de repente, né, o traficante pergunta para o delegado: o senhor é cristão? Então toma uma carreirinha em nome de Cristo. Quer dizer, chega e convidar o delegado para experimentar a droga para que ele tenha conhecimento da veracidade dos fatos. Quer dizer, ô doutor, dá uma injetadinha aí que você vai transcender. E se transcender, você libera a gente. Ele disse também que pediu o exame toxicológico e internação dos dois em uma clínica de reabilitação. Ok, então o negócio estava realmente ao extremo.
Bom, é isso. A história é lastimável, lamentável, porque a Didjá, infelizmente, acabou morrendo. Existe uma seita, um ritual dentro, então, do culto a uma ketamina. Vamos lá. Desde que o mundo é mundo, as pessoas utilizavam-se de subterfúgios para poder transcender a sua espiritualidade. Existem alguns métodos para que a pessoa possa, então, obter meios de uma realidade paralela ou meios de percepções diferentes do que seria a nossa realidade. Ou você usa drogas, cocaína, crack, heroína, maconha durante as cerimônias, tá? Existem pessoas religiosas que fumam maconha para poder transcender, para poder ter experiências e tudo mais, que na verdade é somente uma mera ilusão. Ela está sobre o efeito da droga e não do êxtase da espiritualidade. Existem pessoas que utilizam-se da respiração, que então vai superoxigenar o cérebro e causa também certas impressões, certas, não visões, mas você superoxigenando o cérebro, você pode ter uma certa percepção de uma falsa realidade, tá? É a mesma coisa que você vai no médico e o médico dá um sedativo a você. Então você fica ali, acho que todo mundo já viu, né? A criança quando vai no dentista toma sedativo e começa a ficar vendo coisas, cores e tudo mais, porque é uma certa, vamos dizer assim, um blur que a sua mente gera, tá? Então seu consciente, seu subconsciente, seu inconsciente começam a criar uma realidade abstrata, cores, sons, tudo acaba se misturando. Existem drogas, né? O K9, ele faz isso. Ele causa essa sensação completamente misturada das percepções e dos delírios da mente. Então o cara acha que está transcendendo. Na minha época, nós tínhamos o calendoscópio. O calendoscópio era um tubo com diversas areinhas coloridas. Então você girava aquele calendoscópio e ele ficava abrindo e fechando. São esses delírios da mente, tá? Nós tínhamos então vários povos da antiguidade que utilizavam-se de subterfúgios, como por exemplo os próprios egípcios queimando romã, mascando folha de louro, que acreditavam que isso poderia transcender. Nós temos claramente o peiote, nós temos certas drogas que são alucinógenas, tá? Relatórios acadêmicos comprovam que o seu uso gera efeitos alucinógenos. E isso, infelizmente, perde-se o controle. Pessoas já mataram, já cometeram suicídio graças ao uso completamente descontrolado dessas substâncias, causando então esse efeito alucinógeno. Então o cara pula pela janela achando que é um passarinho e fazem um monte de loucura. E agora entrou a ketamina. Veja, quando a gente quando divulga uma matéria como essa, é complicado porque a sociedade brasileira é aquela coisa, deixa eu experimentar para ver se é verdade. Então começa a criar outros polos de alastrar esse tipo de experiência e fazer com que outros estados, além obviamente de onde a Didjá Cardoso mora, que eu acho que é no Amazonas, mas outras regiões do Brasil comecem a utilizar essas substâncias. O mundo, por exemplo, existem certos medicamentos que são proibidos nos Estados Unidos, na Europa, e medicamentos que são liberados no Brasil, mas em outros lugares do mundo eles são proibidos, tá? Exatamente por quê? Porque causam dependência. Eu recomendo que vocês procurem na internet exatamente a lista de medicamentos que são proibidos nos Estados Unidos, na Europa e são liberados no Brasil. A ketamina é de uso veterinário, mas você vê, né, as experiências que essas pessoas fazem de testar em si mesmo esses medicamentos. Infelizmente, há muito tempo atrás, certos medicamentos de uso veterinário começaram a ser testados em seres humanos para utilização em academias. Então você tinha certos medicamentos para boi crescer, para cavalo, utilizados em seres humanos com a finalidade de ganhar uma estrutura corporal melhor, ganhar uma definição mais rápida muscular, e eles ainda são comercializados em clínicas veterinárias para animais. Eu lembro disso. Quando eu estava treinando numa academia, não vou nem falar para que não gere complicações, um amigo meu que era professor e um cara gigantesco, né, ele estava treinando um cara que era obeso. Passaram-se 6 meses, esse cara ficou absolutamente trincado e definido. Eu perguntei pro cara, mano, o que você fez?
O cara tinha tomado um medicamento de boi. Ele me mostrou, era uma ampolinha pequenininha assim, e ele aplicava, injetava no cara e o cara começou a secar. Em 6 meses ele estava com o corpo absolutamente definido. Depois de muitos anos, sei lá, 3, 4 anos, eu encontrei ele na rua Cardoso de Melo. Ele estava andando lá, me rendeu, falou, pô, cara, você aqui, não sei o que tal. Ele estava gordo de novo. Então nós vivemos aí um grande sonho de ilusões, uma grande mentira, onde acreditar então que esses medicamentos, ou medicamentos como esteroides anabolizantes, ou mesmo medicamentos de animais utilizando-se como testes na estrutura muscular do corpo humano, vai dar um resultado ad eternum. Não vai, não vai. Então você vai perder um rim, vai ter um problema sério de saúde para ganhar um corpo naquele momento, tirar meia dúzia de foto por Instagram e depois você está lascado de novo porque você vai engordar tudo de novo. É o efeito elástico. É melhor ganhar uma musculatura mais saudável do que depender-se quimicamente. Mas nesse caso nós temos a criação de uma seita, a seita da ketamina. O meu medo é que isso se alastre, que isso então comece a tomar um espaço maior dentro dos outros estados e as pessoas comecem a se viciar nisso. A gente já tem o K9, já temos cocaína, heroína, crack, nós temos derivados dessas substâncias e agora, infelizmente, com essa reportagem que é de uma consciência pública, né? As pessoas têm que ter uma noção disso, mas claramente muitos viciados podem estar experimentando a ketamina ou procurando a ketamina por aí para poder experimentar esses delírios. Agora veja, a gente tem uma ignorância religiosa imperando no Brasil que é lastimável, e eu falo isso de boca cheia, considerando as minhas 8 pós-graduações na área de teologia, ciências da religião, docência, ensino religioso, história do cristianismo, histórias afro-brasileiras, dentre outras que eu estou fazendo. E eu falo de boca cheia como as pessoas elas ficaram completamente cegas dentro do ensino de uma religião e dos delírios espirituais criados então pelos devaneios advindos do achismo religioso. Quando a gente estuda as religiões, a gente entende exatamente o que é a natureza da entrega de uma fé, a entrega da sua crença, os exercícios pré-determinados pela meritocracia dentro das religiões, o culto ao seu Deus, né? Porque a minha religião não possui Deus, mas quando você tem o judaísmo, o cristianismo e o islã dentro da sua ordem cronológica de surgimento, ou mesmo os povos antigos dentro do hinduísmo, depois com o surgimento, né, do budismo, que advém do hinduísmo, e até mesmo os lindos e maravilhosos povos pagãos, os helênicos, então, as pessoas tinham um apelo em buscar o que era o sagrado, o profano, o entendimento da cosmovisão, da cosmologia, entender o que seria, então, a filosofia de uma crença, a filosofia do que seria um Deus, né, muito detalhado por Platão, Aristóteles, por outros filósofos, depois caindo em Tomás de Aquino, Santo Agostinho, o qual realmente defendem essa questão da entrega da fé, da beleza da existência da fé, sem alucinógenos, sem drogas, sabe? Simplesmente pela beleza da existência de uma crença a qual nós podemos nos entregar, sabe? Devotos de amor, de compaixão, de sabedoria, de conhecimento sobre a nossa religião. Mas parece que as pessoas não estudam, não procuram, não tentam entender e compreender os fatores históricos de suas crenças. Isso me impressiona. Quanto mais eu leio, quanto mais eu compro livros, eu estou com 30 livros em casa, 30 que chegaram essa semana, e um deles, muito legal, O Nascimento do Cristianismo, que realmente assim traz muitas questões e luz aos seus questionamentos, bem como todos os livros que eu peguei da filosofia das religiões, a sociologia das religiões, os estudos aplicados. Cara, a beleza desse universo é uma vida, sabe? Buscar entender o que realmente foi todas as passagens dentro da Bíblia, a composição dos 66 livros, né? Você fica impressionado, você fala, cara, é uma beleza única. Mas as pessoas não querem estudar, não querem aprender, as pessoas simplesmente querem sem miojo. 3 minutos, a sua oração está pronta, foda-se, eu vou pra balada, que Deus me guarde, vamos lá. E é assim, cara, entende? E a ignorância humana, a burrice, o nível de delírios, faz com que as pessoas peguem o medicamento de uso animal
e comece a cultuá-lo. Olha que loucura. Cara, sabe? Veja, nós temos o hinduísmo que cultua, então, a vaca. Por quê? Porque a vaca torna-se um dos animais sagrados, uma vez que dentro da origem do animal, ou seja, nos primórdios do hinduísmo, aquele animal foi capaz de dar leite, fazer, né, com o leite faz manteiga, ele dá o extrato da vida. Então ele passa a ser idolatrado, por quê? Porque ele dá a existência do ser humano. É simples assim. Não se idolatra um animal simplesmente por idiotice, mas pela representatividade da vida que ele gera o alimento para que eu possa existir. O respeito àquele que me alimenta. Curiosamente, a relação do pai, né, da mãe com o filho com a mãe. O meu respeito àquela que me alimenta, me alimentou, me deu o sustento, me deu a existência, me gerou a vida. E hoje, infelizmente, até a mulher, ela é ignorada por completo dentro de uma sociedade. A misoginia impera dentro de muitos países, inclusive no Brasil. Mas o culto, ele é lastimável, lamentável, porque você vê a propagação da ignorância, da burrice, a propagação, então, de uso de uma droga descontrolada, simplesmente para entrar numa outra dimensão. Querida, você está num calendoscópio. É somente isso. É somente isso. Sua mente está num delírio. É a mesma coisa, o cara que consome o K9, a mente dele está num delírio, está num devaneio, está completamente surtada, vendo coisas, imaginando coisas que dura, sei lá, cara, vou chutar 20 minutos, volta para a realidade. E veja, eu pratico meditação desde os meus 15, 16 anos. A minha tia falava, né, que se ela quisesse me encontrar em casa era para abrir um armário. Abrir o armário, eu estava sentado lá meditando. Ela falava que eu meditava dentro do armário. Por quê? Porque eu me isolava completamente, como se fosse a minha caverna. Eu me enfiava dentro da minha caverna e ninguém me encontrava. Engraçado, curiosamente, da mesma maneira que os grandes mestres do hinduísmo, grandes mestres budistas faziam na sua época. Não queriam ser incomodados pelas pessoas chatas, eles se enfiavam em cavernas e ficavam meditando, fazendo suas práticas, até realmente entender o que estavam por trás dessas práticas, que eles recebiam a instrução. Milarepa foi isso que aconteceu. Você vê Nagarjuna, Tisha, Naropa, Tilopa, todos os grandes filósofos e mestres daquela época, mestres porque eles se tornaram grandes professores, ensinavam a filosofia, ensinavam os estudos, ensinavam o conhecer mais sobre a minha existência. Eles passaram a ensinar as pessoas. E lembrando, a Índia é repleta de universidades muito antigas, os quais os próprios lamas hoje fazem a universidade. Muitos brasileiros que foram convidados para fazer os retiros lá, eles são convidados a fazerem partes das aulas e aprender cada vez mais dentro das universidades. Existe curso para isso. São 6 anos de estudos aplicados somente sobre o budismo para se tornar um lama. Então não se entra numa caverna e vive de devaneios hoje. As pessoas vão estudar. Que é o que essas pessoas não fizeram. E aí, infelizmente, esse culto ao abominável, ao uso das drogas para se perfazer um sonho ilusório de encontrar, sei lá, cara, alguma coisa que desse um significado para a vida deles. Claramente são cristãos, né? E o cristão, infelizmente, tornou-se cada vez mais cego sobre a luz da sua própria religião. Sabe o que é engraçado? Antigamente, os bispos, né, antes da reforma acontecer, a reforma religiosa, somente os bispos eram responsáveis para a educação bíblica. A Bíblia, então, que vem do grego koiné, era ensinada às pessoas por meio de líderes religiosos, claramente criados, pré-estabelecidos por Paulo e Pedro e todos os discípulos, quando fundaram, então, a Assembleia, né, a Igreja Apostólica Romana. Com a reforma e a mudança, então, das estruturas, dos ensinamentos, ela passa a ser passada, então, para o latim e para outros idiomas. E esses outros idiomas fazem com que as pessoas tenham acesso à sua própria literatura bíblica. Então, veja, as pessoas elas não têm conhecimento absolutamente de nada dentro da sua própria crença. E passam a cultuar nomes fictícios, ou seja, códices, dizendo você vai ser Maria Madalena, você vai ser Jesus, você vai ser Maria, né? E começam a cultuar uma droga. Curiosamente,
Jesus não disse, né, não terás falsos deuses. O que são falsos deuses? A ketamina. Ou você acha que na época de Jesus eles ficavam doidão? Eu acredito que não. Então a ketamina passa a ser o falso deus cultuado por eles. Para tentar entrar em uma outra dimensão, para falar com os seres do além, para fazer pactos, sei lá. A gente não sabe o que acontecia nessa seita. Mas é triste, porque uma linda jovem morreu para então dar à luz a uma matéria que, infelizmente, na minha opinião, vai levar mais pessoas ao uso dessa droga. Mas tá aí. Eu acho muito ruim. Eu nunca consumi drogas. Nunca fumei, nunca consumi maconha, nunca tomei nada desse tipo de coisa. Eu bebi cerveja quando eu tinha 18 anos para experimentar e mesmo assim, desde aquela época eu parei completamente. Ou seja, depois de 18 anos eu falei, eu não quero mais beber isso. E não bebi, parei, entendeu? Então assim, é muito curioso, né? Claramente as pessoas têm os seus desvios, têm seus problemas emocionais, tem a questão da fé, tem a questão da necessidade da droga e tudo mais, e acabam se perfazendo o uso dessas substâncias para poder ou satisfazer os seus desequilíbrios emocionais, desequilíbrios mentais, sanar um prazer da vida, né? Ou buscar um prazer na vida, e agora a idolatria é uma substância que passa a ser então o seu próprio Deus. É muito triste isso. Mas eu vou fazer uma coisa para vocês. E a gente vai fazer agora. Eu vou trazer agora a Dídia Cardoso para cá. Tem como fazer isso? Tem. Eu vou, para vocês que são inscritos do canal e me acompanham há muito tempo, e não os paraquedistas que não sabem nem a minha religião, tá? Eu acho um cúmulo isso. Os caras não sabem nem qual religião que eu sigo. Mas vamos lá. Para vocês que me acompanham, que eu conto nos dedos quem são, eu vou fazer uma coisa. Eu vou explicar para vocês um fator importante que poucas pessoas sabem. Como é que funciona as gravações do Testando Demo? Como é que funcionam as gravações, por exemplo, do Spook Murder Houses aqui em casa? Eu moro sozinho, tá? Eu tenho quartos temáticos. Então esse aqui é o meu quarto de estudo de música e eu faço as minhas gravações aqui. Chegaram as tancas novas, que eu estou remodelando o quarto, vai chegar uma logo aqui, que eu já paguei o imposto, uma fortuna para ela e tudo mais. Então esse quarto aqui está sendo remodelado entre o lugar onde eu faço, obviamente, as gravações, estudo música e realizo então uma parte dos atendimentos. Eu tenho um quarto que fica aqui na frente, que é o quarto somente de oração. Vocês nunca vão ver, porque ele nunca será filmado, pois é um quarto meu. E como diriam meus lamas, meus budas, né? Ou seja, meus grandes professores, eles falam, cara, você não tem que expor absolutamente nada da sua religião. O quarto é reservado, meu japamala que eu uso é reservado, meus objetos de prática eles ficam lá. Aqui eu tenho um quarto de airsoft que fica atrás de mim, tá? Que é o brinco que eu chamo de quarto da guerra, que é o quarto onde tem minhas armas de airsoft, meus equipamentos, minhas fardas, porque eu sou apaixonado por airsoft. Eu acho uma das práticas, um dos esportes mais legais que tem, tá? E feito. Eu tenho um quarto de dormir que está absolutamente clean, está super tranquilinho lá. Ao longo do dia, eu falo, vou gravar um vídeo. Vou gravar Dídia Cardoso. E eu fico buscando a possibilidade de atrair a energia dela. Se realmente a Dídia aparece para mim em casa, eu falo, beleza, tem uma conexão, eu vou fazer então o Testando Demo ou o Spook Murder Houses com ela. Caso ela não apareça, paciência, vou achar um outro conteúdo para vocês. Isso aconteceu com a Anabelle, isso aconteceu com o PC Siqueira, isso acontece com qualquer tipo de energia a qual eu tenho interesse em trazer para vocês. Ok? É assim que funciona. E claramente vocês não sabiam. Então, o vídeo da Dídia tá aqui desde ontem, tá? Eu deixei os vídeos dela aqui e fiquei pensando, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Aí hoje eu tive a percepção de que, ok, tranquilo, vamos embora, dá pra fazer. Por quê? Porque a Dídia apareceu. Então, se a Dídia aparece, temos como realizar. Se a Dídia não aparecesse, como o PC não apareceu naquela época, não tem como fazer, tá bom? Então, esse é um pulo do gato que ninguém sabia, eu estou avisando agora. Vamos lá. A gente vai fazer então
Spook Murder Houses não é um testando demo, eu quero fazer um Spook Murder Houses, uma vez que nós temos então algo muito ruim que aconteceu e nós vamos atrair a consciência da Didia. Não é testando demo, eu quero fazer um Spook Murder Houses disso, tá? Foi um crime, foi uma overdose, acho que é cabível a gente poder fazer um Murder Houses disso. Eu vou chamar a Didia aqui, GoPro tá ali, meu microfone tá ali, não tenho nada, tá? Eu vou mostrar o quarto para vocês entenderem que não tem absolutamente nada, tá? Eu vou pegar a GoPro e aí eu vou dar uma geral. A gente vai fazer isso na continuação desse filme. Porque eu não sei o que pode acontecer e talvez a Didia queira se manifestar e a gente vai tentar explorar as percepções de vocês para com o quarto. Então é isso. Quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Você pode clicar no link e doar o valor que você quiser, que nos ajudem muito aqui para continuarmos firmes e fortes no canal. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.